Fala, jovem, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Eduardo Neves e aqui eu te mostro sempre o passo a passo e tudo que você precisa saber para dominar esse mundo dos dados e se tornar um especialista em Elastic Stack. E hoje nós vamos bater um papo sobre cinco erros comuns na gestão dos seus dados, dos seus logs, das suas métricas, dos seus traces, e como você pode evitá-los usando Elastic Stack. Mas antes da gente falar sobre isso, antes de eu iniciar todo esse processo, já vamos fazer o seguinte, ó, se inscreve aqui no canal, já deixa, peraí, eu preciso me organizar, deixa o like, clica no sininho e ó, garante que você não vai ficar de fora de nada daquilo que eu posto aqui sempre. Então, bora lá, bora começar a bater o papo sobre esses cinco maravilhosos erros que você pode estar cometendo aí na sua gestão dos dados. Então, bora sem delongas, bora já largar o primeiro deles, que é o não monitorar os dados em tempo real, ou near real time, próximo ao tempo real. O primeiro erro é exatamente esse, você não monitorar esse tempo real. Sem isso, você pode perder insights extremamente valiosos. Quando você tem uma distância muito grande entre a geração do dado e os insights gerados por esse dado, você pode estar perdendo ali alguma coisa muito valiosa. Por exemplo, você acabou de fazer um deploy de uma funcionalidade nova. Se você tiver que ver esses dados e ter insights sobre isso que aconteceu daqui 2 dias, porque a sua aplicação consolida tudo isso e manda para algum lugar, você vai ficar enrolado com essa parada. Então, ter insights em tempo real é algo que faz todo sentido aí. É o primeiro erro que muita gente comete. Pergunta, você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que hoje está muito fácil para você ter insights em tempo real e você está aí moscando e ainda não tem? Pois é. Então, agora para o segundo erro, e esse aqui é comunzaço. É ignorar os dados que não estão estruturados. A gente tem diversos dados por aí na nossa infraestrutura, que às vezes não estão tão estruturados assim, mas que também têm um grande valor, são uma grande mina de ouro de informação, e a gente acaba ignorando eles, e isso é um grande erro. Muitas vezes a gente ignora eles porque a gente não tem uma ferramenta com capacidade, com uma velocidade muito boa, até mesmo para buscar esses dados não estruturados, caso eu não consiga estruturá-los, ou que possa fazer um processo de estruturação desse tipo de dado. A Elastic Stack, ela consegue suprir esses dois lados. Nós temos uma peça que é capaz de, que é o Logstash, de estruturar esse dado para você, e nós temos o Elasticsearch, que tem uma grande capacidade de analisar todos os tipos de dados, sejam eles dados estruturados ou não estruturados. A gente está falando de um motor de busca Full Text Search, que tem uma capacidade muito grande de fazer esse tipo de busca. E o nosso terceiro erro, e não menos importante, é a falta de segurança. Seus dados são extremamente valiosos. Hoje, o grande ativo de valor que uma empresa pode ter são os seus dados. Isso é um ativo de um extremo valor. E não proteger eles de uma forma adequada é se colocar num grande risco. Nós geramos um volume absurdo de dados hoje. Cada vez mais as estruturas, por menores que elas sejam, elas estão gerando um grande volume de dados, em logs, em métricas, em traces. E muitos desses dados, eles têm até que estar sobre regime de alguns marcos regulatórios. E algumas aplicações não vão conseguir fazer isso. Se você não tem isso guardadinho de forma segura, é um grande risco. E quando a gente vai para o Elastic Stack, no Elastic Stack a gente tem a capacidade de ter criptografia no trânsito. Então eu vou ter o caminho desse dado criptografado, evitando aí a possibilidade de interceptação dessa informação, dificultando, na verdade, a possibilidade de interceptação dessa informação. Eu tenho diversos níveis de granularidade de tipo de acesso que os usuários podem ter aos dados, né? A gente pode chegar até o nível de uma pesquisa específica para um usuário que tem um papel específico, e ele nunca vai poder ver nada
Além disso, a gente tem integração com serviços de autenticação. Então, é uma ferramenta que também vai trazer para você uma enorme segurança nos seus dados, no seu armazenamento, na sua pesquisa dos seus dados. Outro erro, que seria o nosso quarto erro, é não integrar as fontes de dados. O que é não integrar as fontes de dados? Nós temos muitos dados na nossa empresa e muitas vezes esses dados eles estão dispersos. E isso dificulta muito a análise. Fazer a integração de todas essas fontes de dados é crucial para que você consiga olhar para o problema, olhar para os seus dados e realmente ter insights sobre esses dados. Se a gente precisa ter insights em tempo real, eu preciso conseguir integrar essas fontes para que eu chegue nesse ponto. Com o Elasticstack, a gente tem essa capacidade de fazer a integração e a conexão com diferentes fontes de dados, o que facilita muito a nossa vida. Quando a gente fala, por exemplo, de Logstash, a gente tem múltiplos inputs que podem ir em diversas situações, coletar dados ou receber dados de diversos lugares. Quando a gente fala, por exemplo, dos bits, eu tenho coleta de dados também de diversas fontes diferentes e eu consigo integrar todas essas fontes dentro do Elasticsearch e conseguir ali gerar cruzamentos, gerar insights próximos ao tempo real para a minha tomada de decisão. E o nosso quinto e último erro, porém não menos importante, que os erros não estão em ordem de importância, é você não otimizar o seu armazenamento. Esse é, eu diria que o erro mais comum, e eu tenho certeza que você já cometeu esse erro, que é armazenar os dados sem otimização, ele vai ser caro e ineficiente. O que é sem otimização? Eduardo, é uma boa compressão de dados? Pode ser uma boa compressão de dados, ou pode ser um bom ciclo de vida dessa informação bem estruturado. Por quanto tempo eu vou usar essa informação? Como eu vou usar essa informação? Qual a granularidade que eu preciso dessa informação? Em que tempo eu preciso dessa informação? Meus logs, que geralmente são os maiores registros que a gente tem quando a gente está falando de observabilidade. Meus logs, eles vão ser logs buscáveis durante quanto tempo? E a partir de que momento esses logs podem virar métricas para que eu reduza o meu armazenamento, né? Que eu otimize o meu armazenamento e eu não tenho um custo absurdo de armazenamento, visto que armazenamento é caro e armazenar as coisas à moda bicho ali de qualquer jeito pode se tornar extremamente ineficiente. E Elasticstack traz exatamente isso para você. Ela tem a opção já de Index Lifecycle Management, então você pode gerenciar o ciclo de vida do seu índice, dos seus dados e ter um ciclo de vida muito claro. A gente tem Transform Jobs e Rollup Jobs, que são capazes de sintetizar e gerar algumas métricas dos nossos dados, onde a gente consegue trabalhar a granularidade desse dado. A granularidade é o quão detalhinho eu tenho desse dado. Eu tenho as métricas dos últimos 10 segundos, daqui uma semana eu tenho métricas só da última hora, do dado que tem mais de uma semana. Enfim, você desenhar essa granularidade com Elasticstack, você é capaz de fazer isso de uma forma bem tranquila. E evitar esse tipo de erro vai transformar a sua gestão de dados. Você vai conseguir ter muito mais eficiência na análise que você está fazendo. Muito mais eficiência no seu monitoramento. Muito mais eficiência na sua observabilidade, na sua gestão centralizada de logs. E eu te convido a conhecer, porque Elasticstack pode e vai ser a ferramenta perfeita para você começar com isso ainda hoje. Quer saber mais sobre isso? Deixe aqui o seu comentário e eu tenho certeza que você gostou desse vídeo e vai deixar agora aquele like e vai se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, meu